Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Falar de Evangelho é falar de Jesus. Então, vamos orar? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, mais um Evangelho, amor querido, mais uma oportunidade de estudarmos juntos em nosso lar, porque nesse momento estamos em um só lar, unidos pelos pensamentos, todos nós unidos pelos nossos ideais espíritas, pela vontade de sentar e te ouvir, pela vontade de fazer o Evangelho no nosso lar. Então estamos todos juntos, Senhor, com essa vontade de aprender. Nós te rogamos sempre que nos livre de todo o mal, do mal que a vaidade nos traz, do mal que o egoísmo e o orgulho nos traz e nos faz. Ajuda-nos sempre a entender que é por ti. Ajuda-nos sempre a estudar o Evangelho e combater o mal que está dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a estar sempre com as mãos estendidas, não para pedir, mas para servir. E se temos algo a pedir, que possamos sempre te pedir força, coragem, para enfrentar as dificuldades da vida, sem titubear. E jamais, Senhor, jamais se desesperar. Que a tua paz, amor amado, possa nos envolver. Nós te pedimos a licença, a permissão para estudarmos o teu Evangelho. E te rogamos, Senhor, que os bons espíritos, os teus mensageiros de luz, possam se fazer presente em cada lar. Possa se fazer presente em nossos corações e nos ajudar, Senhor, na compreensão do texto que vai nos falar sobre a resignação e a obediência. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Então vamos para o Evangelho? Obediência e resignação. Vamos primeiro conversar um pouco sobre isso. A obediência, alguém manda, eu não questiono e eu obedeço. Há uma ordem aí, né? Há um mando, eu obedeço. Na resignação, eu estou passando por uma situação e eu não me revolto, eu não me rebelo, eu não me desespero, né? Eu aceito. Então, na obediência, eu vou cumprir uma ordem, né? Eu obedeço a essa ordem, eu cumpro essa ordem. Na resignação, eu estou passando por algo e eu não me rebelo contra, eu aceito, né? Eu não me revolto. Então, vamos ver agora essas duas virtudes, obediência e resignação. Bora lá? Essa mensagem é do Espírito Lázaro. Ele assina Lázaro, tá? Paris, 1863. Tia, é o Lázaro lá o irmão de Marta e Maria? É igual você dizer assim, tem uma mensagem da Conceição. É a Conceição? A tia Conceição? Né? Então, é o nome Lázaro, né? Ninguém sabe. Mas como diz os Espíritos, o que importa não é o nome. Um nome pouco nos importa. Eles sempre dizem isso. O que nós temos que avaliar sempre é o conteúdo.
A gente jamais pode valorizar um conteúdo pelo nome assinado. Isso em doutrina espírita é muito claro. Então a gente tem que avaliar o conteúdo. E eu acho que isso serve para tudo. Todo livro que a gente for ler, seja o livro que for, a gente tem que ter muito bom senso, muita lógica e ler e perceber que aquilo ali, quando se fala de encarnado, é uma opinião pessoal de alguém, né? Quando se fala de mundo espiritual, a gente fala aqui sempre de um coletivo. Mas não é o Lázaro que está escrevendo, é um espírito que assina por nome de Lázaro. Mas ele está expressando a ideia de espíritos superiores. Então é uma falange, é um grupo, é uma equipe, espíritos do Senhor. É igual a gente pegar as obras de André Luiz. Ah, foi André Luiz que escreveu, mas escreveu autorizado por Emmanuel, que também verificou, tem também os espíritos responsáveis das próprias escolas, né, nas colônias espirituais, que autorizavam escrever isso, autorizavam não escrever. Então, todo o trabalho do Cristo, ele é um trabalho coletivo, né? Então, sempre assim, de forma coletiva. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Então ele diz que todas as lições, toda a doutrina do Cristo é ensinando obediência e resignação. Obediência a Deus e resignação perante as provas da vida. E quando a gente fala da resignação das provas, porque a prova, se eu me revolto, eu não estou falando de expiação, eu estou falando de provação. Ai, tia, é a primeira vez que eu estou aqui. Qual é a diferença de provação e expiação? Provação é Deus me mandando um teste. Expiação, eu me revoltei contra a prova, me revoltei, e nessa revolta, nessa atitude equivocada, eu acabei transformando em uma expiação, né? E nem sempre a prova eu transformei numa expiação, porque eu tenho livre-arbítrio, às vezes na vida, no dia a dia, não tem prova nenhuma e eu consigo fazer o mal construindo uma expiação, tá bom? Provação e expiação. Então, todo o trabalho do nosso Senhor Jesus, todos os ensinos do nosso Senhor Jesus, é para nós aprendermos a obediência a Deus e a resignação. Não se revoltar, não se rebelar contra o que está acontecendo. Porque, gente, não vai resolver nada. O que nós temos que fazer é verificar se eu contribuir para isso nessa encarnação e tentar ou consertar ou, de certa forma, não repetir mais. Agora, obviamente, que existem processos de dor, né? A desencarnação de um filho. Isso dói. Dói. Mas é nessa situação, que pode ser uma prova, mas também pode ser uma expiação, você se resignar, confiar, acreditar e saber que é o melhor para o espírito que desencarnou. Para você vai ser uma dor, mas para o espírito é o melhor. Tia, toda a morte foi a programação certa? Também não. Há suicídios direto e indireto. Talvez não fosse a hora. Mas como eu não cuidei do corpo, eu acabei acelerando o processo, tá bom? Então nós nascemos e todo o trabalho do Cristo, todos os ensinos do Cristo foi para nós aprendermos obediência e resignação. Obediência a Deus. Obediência, diz o nosso Senhor Jesus. Qual pai que o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Jesus fala, ele diz assim: se vós, que sois espíritos como nós somos, em processo de burilamento, a gente não faz isso com o filho, que imaginar de Deus? Então, quando Deus não atende aquilo que nós pedimos,
é porque ele sabe o que é melhor, nós não. Então a nossa visão é curta, a gente acha que aquilo é o melhor. E isso, gente, serve às vezes para a cura de uma enfermidade. Às vezes diz, ai Senhor, quero a cura, me cure, bebê. Tá, tudo bem, a gente pode até pedir. Mas se não vier a resposta, é porque o melhor para a nossa condição espiritual é permanecer enfermo do corpo para curar a alma. Entendemos isso? Para curar a alma. E muitas vezes a cura seria a nossa perda total. Então a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes, agora eu vou devagar para vocês entenderem. Companheiras da doçura e muito ativas. Porque a gente acha que o obediente, o resignado, é um ser apagado, olhinho baixo e que está ali sempre para balançar a cabeça, né? Então a gente acha que é algo passivo. E aqui ele diz que não, é ativo. Por quê? Olha só. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Porque quando a gente pega o conceito da palavra resignação, lá no finalzinho eles normalmente explicam que muitas pessoas consideram a resignação como uma passividade, como uma pessoa que não teve reação nenhuma, que não luta, que aceita. E não é isso. Essa resignação é uma resignação ativa. Qual é a diferença de uma resignação ativa? Eu tentei, não consegui, e o próximo ponto é aceitar, sem me revoltar. Por que isso é ativa? Porque eu estou me aprimorando, eu não estou parada. Quando é passiva, eu estou parada, eu estou sem movimento. Mas se eu estou resignando com um propósito de amadurecimento espiritual, logo isso é ativo, porque eu, espírito, estou me burilando. Eu sei por que eu resignei. Eu sei por que eu estou obedecendo. É algo racional. Eu sou espírita, eu sou um espírito. Eu estou num planeta passando por provas ou expiações. Então, todo esse movimento lógico, todo esse movimento de raciocínio me faz entender por que eu devo me resignar. Porque quando é que a gente tem que se resignar? Você já tentou tudo, não conseguiu. Então não há o que fazer. Frente à morte de um ente querido, não há o que fazer, é se resignar. Se você perdeu uma grande soma em alguma coisa, então tem o que fazer, se resignar, perdeu. Foi. Então há várias situações na vida da gente que não há o que fazer, a não ser resignar-se sem se revoltar. E isso é um movimento passivo? Não, isso é um movimento ativo. Porque eu tenho consciência, eu não estou desistindo, eu estou aprendendo uma lição chamada obediência e resignação. Como é que eu vou me tornar um ser resignado? Como é que eu vou tornar um ser obediente? Estudando? Apenas? Não. Eu estudo para entender racionalmente, mas eu preciso passar por essa experiência várias vezes até a lição fixar na minha alma. Eu me tornar um ser obediente a Deus e resignado. Resignado, então não dá. Então quantas vezes a gente está no corpo que a gente não quer estar? Resignação. E obediência a Deus. Deus sabe o que é melhor. Quantas vezes a gente está numa família que a gente não quer estar? Resignação. Obediência a Deus. Quantas vezes a gente está num meio social que a gente não quer estar? Obediência e resignação. Entendestes? Então, tudo na vida da gente, obediência e resignação. Se esse é o corpo, obediência e resignação. Deus sabe o que é melhor. Deus não vai dar uma pedra para o filho que está pedindo pão. Então vamos entender aonde nós estamos inseridos e em que momento
a gente está deixando de ser desobediente? Em que momento nós estamos deixando de ser resignados? E a vida da gente, ela nos pede. Chega um momento da vida da gente, quando a gente vai envelhecendo, que a gente vai perdendo determinadas funções, a gente já não tem mais toda aquele vigor, e é hora de resignar-se. É hora de resignar-se também e entender, agradecer ao corpo os 80, 90 anos que ele nos conduziu, que foi um instrumento maravilhoso, mas a gente tem que reconhecer que agora ele está cansado e a gente tem que se resignar a isso e aprender agora uma nova lição. Enquanto nós estamos encarnados, tem lições a aprender. Sempre. Todos os dias. São novas lições, são novas formas. É um novo palco, vamos dizer assim. Então a vida da gente, ela vai mudando de fases, vai mudando o palco. E a gente tem que aprender a se adaptar e saber qual é o papel agora, qual é a lição, qual é o texto que a gente vai ter que aprender. Embora os homens erradamente as confundam a obediência e a resignação com a negação do sentimento e da vontade. Tipo assim, desistiu, não quer mais nada, né? Só fica aí resignado. Não, não é isso, a gente já explicou. A obediência é o consentimento da razão. Então a gente está sendo obediente racionalmente. Eu sei porque eu devo fazer a vontade de Deus. Eu sei porque eu não devo teimar. É conforme a vontade de Deus. E eu sei racionalmente. Então a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Né? Resignar-se, né? É o sentimento. A gente vai ver muito na obra Renúncia, né? Renúncia é: eu tenho todo o direito, mas eu abro mão. Resignar-se, eu não tenho direito, eu tenho que aceitar. Entende? Então, na renúncia, eu tenho direito. Por exemplo, na renúncia, essa caneta é minha, mas eu renuncio para que outros possam usá-la e não eu. Isso é a renúncia. Foi o que a Alcione fez uma vida inteira. Ela tinha direito em tudo. Renunciou tudo. E já na resignação, eu passo por algo, é uma situação, não tem como mudar e eu preciso aceitar. Então, a gente vive esse período agora, principalmente, um grupo enorme de espíritos que a palavra obediência e resignação está arriscado. Perante a Deus está arriscado. A pessoa acha que tem que fazer tudo o que dá na cabecinha dela. Dela ou dele, né? Que tem que fazer, que tem direito de fazer. Eu tenho direito de fazer isso. Eu tenho direito de escolher. Falta renúncia, resignação e obediência a Deus. E, meus irmãos, toda vez que nos falta obediência e resignação, a gente vai arrumar sofrimento pra gente. Ser obediente a Deus, ser resignado é o melhor caminho a seguir. Desobedecer a Deus, as leis, a vida, a forma, a gente vai estar arrumando encrenca. Não tenha dúvida disso. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, a gente sofre as consequências. Porque obedecer a Deus é ir no caminho certo. Desobedecer a Deus é sair do caminho certo para ir para um caminho tortuoso. Pedras, espinhos, assaltos, pedregulho, tudo que tu possas imaginar, temporal, tudo vai acontecer nesse caminho. Porque não era esse que você tinha que seguir. Você tinha que seguir esse que Deus traçou. E Ele traça. Está tudo traçado.
E a gente costuma deturpar tudo, entortar tudo. E a gente vai sofrer. O caminho que nós escolhemos, desobedecendo a Deus, é um caminho de dor e de prisão. Tem prisão. Você vai nesse caminho, mas você vai com uma corrente amarrada nos pés e uma pedra muito pesada. Você sempre vai se sentir infeliz, você sempre vai se sentir culpado, você sempre vai achar que as coisas não tá legal. Por mais que você esteja numa carruagem de ouro, mas você vai ter sempre uma corrente te aprisionando. Porque esse caminho não é teu. Você nunca vai ser feliz plenamente nesse caminho. Nunca. As duas constituem forças ativas porque carregam o fardo das provações. Por isso que ele diz, ela é ativa por quê? Porque tanto a obediência quanto a resignação carrega o fardo das provações. Que é a revolta, se você se revolta, insensata, porque eu não deveria me revoltar. Por que é uma revolta insensata? É tipo assim, você aprontou, fez tudo errado. E se acha no direito ainda de se revoltar? Mas foi você que escolheu o caminho tortuoso. E se for uma prova enviada por Deus, ainda assim essa revolta é insensata, porque a prova ela tem um propósito, te aperfeiçoar. Aí você vai dizer, mas tia, por que tem que ser assim? Para você ter o seu cursinho aí, o seu certificadozinho, o que você teve que fazer? Olha o perrengue que você passou, o esforço que você, a luta que você passou desde quando você chegou na Terra, para ter um certificadozinho, para receber um saláriozinho, para poder fazer uma viagemzinha, uma casinha, um carrinho. Então quer dizer que para isso a gente pode se sacrificar. Para as coisas eternas, não. Para as coisas espirituais, não. E tudo isso que é aqui da terra é perecível. O espiritual, não. Ele diz, as duas, a obediência e a resignação, constituem forças ativas porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair esse fardo. Aí ele diz aqui, o covarde não pode ser resignado. O covarde, ele foge da dor, das provas. Ou ele faz do jeito que ele quer, mudando tudo, ou ele se mata. Ou ele foge. O covarde, ele foge de qualquer desafio. Ele foge de qualquer convivência difícil. Então, ele diz, o covarde jamais pode ser resignado. Palavra dura, né? Da mesma forma que ele diz, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Orgulho e egoísmo, melhor para mim, só para mim. E o orgulhoso, eu tô certo, todo mundo tá errado. Como é que ele vai ser obediente? Então, o covarde não tem como ser resignado. O orgulhoso e o egoísta não tem como ser obedientes. Porque ele sempre acha, ele acha até que Deus está errado. Como a gente é tantã, né? Imagina você achar que Deus está errado. Deus errou. Deus errou na família que me colocou. Deus errou na cidade que eu estou. Deus errou no corpo que eu estou. Deus errou no filho que me deu. acabar, né?
Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Quando fala em encarnação, é entrar na carne. Pronto. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, obediência e resignação. Em que momento, tia? Quem foi que se entregou calado para a crucificação? É bonitinho você ir ver um teatrinho, né, da crucificação, mas você sabe o significado de uma crucificação? Era a pior sentença para o pior tipo de criminoso. Era a cruz da vergonha, da humilhação, carregar aquele madeiro em via pública, ouvindo os gritos, zombarias, cuspindo em você, xingando mãe, pai, todo mundo. E ele, além da cruz, ainda recebeu, só ele, uma coroa cheia de espinhos. Obediência e resignação. Será que é esse tipo de obediência que Deus está nos pedindo? É mínima. É mínima ainda. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Mas se tu realmente é rei, desce daí, salva a ti mesmo. Se tu realmente tem poder, faz alguma coisa agora para mostrar. Esse teu silêncio mostra o quanto covarde és. Se tu fosse grande, tu não estaria desse jeito. Não entenderam. Eles queriam um Messias poderoso, guerreiro. Era isso que queria. Ele veio num momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimento da corrupção. Mudou. Continuamos na mesma corrupção. Talvez até pior. Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida. Jesus veio. Os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E é uma lição que a gente não quer aprender de jeito nenhum. Essa renúncia carnal, essa renúncia, né, dos triunfos, né, dos sacrifícios, né? A gente não quer. Mas Jesus está aí a nos convidar. Ele veio e mostrou pra gente. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Olha que interessante. Cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder até. Então hoje, se a gente for parar para avaliar, e é tão interessante, a gente percebe que é como todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa. Nós temos um alto número de pessoas fazendo a mesma coisa, um alto número de pessoas passando pelas mesmas provas. É marcado, por isso é que ele diz aqui, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício. E a gente está há séculos no vício. E é interessante que vem um número muito grande de espíritos para passar por expiações bem parecidas. É um ciclo, é um grupo que vem, que a gente vê um monte. A virtude da vossa geração, lembra que a mensagem é de 1863, mas é ainda a nossa, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Lembrando que aqui, século XIX, é onde a ciência estava tomando, ali 1800, tomando um espaço muito grande.
de forma, como eu disse, fazendo de forma empírica, né, os testes, as pesquisas, as descobertas. Por isso que ele diz, olha, essa tua geração, ela está aí voltada para a parte intelectual. Agora, qual é o vício dela? Seu vício é a indiferença moral. Não dá atenção à parte moral. A gente vai ver a ciência tomando uma proporção muito grande, mas a gente percebe ali na Segunda Guerra, ali na Alemanha, os testes que os cientistas fizeram, que ainda não existia ainda a ética, né? Não havia ainda a ética dentro da ciência, os direitos humanos ali. Então eles fizeram absurdos. Então como isso, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial. Então houve um desenvolvimento da ciência, mas houve uma indiferença total da parte moral. E nós tivemos aí na Idade Média, esses 1000 anos, de 600 até lá 1600 mais ou menos, em que não se podia fazer testes, a ciência não podia mexer no corpo, porque o corpo era sagrado, mesmo um corpo morto. Que bom. Mas em compensação, quando chegou, que explodiu aí a ciência, a gente viu barbaridades em nome da ciência. Hoje não, hoje já existem regras específicas, éticas, direitos, né? Então hoje tem que ter muito cuidado quando você vai fazer ciência, quando você vai fazer pesquisa, né? Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. Vamos voltar? Olha que interessante. Vem aqui comigo, olha. Assim, cada época é marcado pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade, movimento, presta a palavra atividade, intelectual. Aí ele diz, o seu vício é a indiferença moral. Aí pega atividade intelectual. Digo apenas atividade, porque o gênio, ele se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços, atividade intelectual, de todos para atingir um fim menos brilhante, horizontal, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, todo aquele movimento da ciência, a busca era horizontal, enquanto um ou outro conseguia descobrir a parte principal, que era a vertical. Mas a grande maioria estava ali, nessa parte horizontal da ciência. Somente verá mais tarde, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Olha, é como se Lázaro dissesse assim, gente, presta atenção. Abra mão desse personalismo e se submeta a esses convites que nós estamos trazendo. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, progresso. E não é o intelectual, é o moral. A transição planetária, ela começou com a chegada do espiritismo, o advento do espiritismo. A chegada do espiritismo começa a transição planetária. Então, nós já estamos indo para 200 anos de transição planetária. Transição. 200 anos não é nada. Tanto é que nós somos espíritas e a gente não conseguiu entender as obras básicas ainda. A gente quer ler qualquer coisinha facilzinha que
que a gente lê e dá umas risadas e acha uma coisa meio mística, mas realmente se debruçar para estudar o livro dos Espíritos, estudar o livro dos Médiuns, estudar o Evangelho, estudar a Gênesis, estudar as revistas espíritas, Céu e Inferno, romances, os 5 romances espetaculares de Emmanuel, a série André Luiz, a série Humberto de Campos. Nós temos muito material e um grande número de espíritas não leu nem os 5 romances de Emmanuel. E já estamos em 200 anos, praticamente quase 200 anos de espiritismo. 1857. Daqui a pouco é 2057. Ele diz: ai do espírito preguiçoso, acomodado, daquele que fecha o seu entendimento. Quantas vezes eu não quero ouvir, não. Quero prestar atenção nisso, não. Eu não faço questão de aprender. Vai sofrer as consequências disso. Ai dele, ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos, levar umas chibatadas, e forçaremos a sua vontade rebelde. Aí diz, nossa, demais, ele vai forçar, é aquele empurrão para ver se vai. O que a gente está vendo agora, se não exatamente isso aqui, esse açoite, essa força dessa quantidade de espírito rebelde que está na Terra, a misericórdia divina vai. E a gente continua renitente ali, querendo fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Por meio da dupla ação do freio e da espora. Limita para ou dá uma cutucada para ir para frente. E lembrando, gente, que nós estamos no ápice do exílio. Toda resistência orgulhosa terá de ceder. Então, quando a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, gente, isso é uma resistência. Resistência. Estou resistindo o quê? Resistindo a Deus. Eu quero do meu jeito. Cedo ou tarde, vai ter que ceder, porque é o nosso futuro. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, ou seja, aqueles que são obedientes, aqueles que abrem mão de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o quê? Que a gente evolua. E para eu evoluir, eu tenho que deixar de viver como um ser animal, primitivo, e aprender a ser um ser espiritual. E para eu ser um ser espiritual, o modelo é Jesus. Para eu ser um humano, humanoide, para eu ser um ser primitivo, basta seguir o que todo mundo está fazendo. O que os artistas estão fazendo, as músicas que estão ouvindo, os assuntos que se falam, o que todo mundo faz. Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Essa mensagem é assim no Espírito Lázaro, Paris, 1863. Obediência e resignação. Foi bom, gente? Vamos juntos, então, fechar os nossos olhos para facilitar essa nossa ligação com o mais alto, com o nosso Mestre Jesus. Ah, Senhor, como é bom, como é gratificante sentarmos para uma leitura edificante, comentários inspirados pelos nossos amigos espirituais.
nos apontando caminho, nos mostrando os nossos equívocos, as nossas teimosias. Ajuda-nos, Senhor. A gente insiste em se debater na lama da acomodação, em detrimento do céu, de voos tão lindos. Fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos crescer e sabermos valorizar o melhor da vida. Muito obrigada por mais esse encontro, por mais esse evangelho. Muito obrigado pela presença dos amigos espirituais. E se for da tua vontade, Senhor, que nós possamos nos encontrar no próximo domingo. Muito obrigada, Jesus. Graça te damos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.